Fala galerinha do canal Matemática Pai d'Égua, tudo beleza? Olha lá pessoal, a gente vai resolver aqui algumas questões de raciocínio lógico, certo? Para o concurso da UFPA e, claro, vamos começar com a primeira questão aqui envolvendo, né, argumentação lógica, um assunto importantíssimo aí para quem vai fazer o concurso da UFPA. Então, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá certo? E se você tiver vontade de ser membro do canal, assina o nosso canal aqui, tá? Por R$ 4,99 e você vai ter direito a exatamente o nosso curso completo de raciocínio lógico, beleza? Do zero ao avançado. Então, não perca essa oportunidade, beleza, pessoal? Então, olha lá, a gente vai resolver aqui uma questão muito tranquila, certo? A gente vai resolver ao longo da semana aí outras questões aqui, tá certo? Para o FPA. Ok, pessoal? Tranquilo? Deixa eu só compartilhar aqui a nossa tela, tá bom? E a primeira questão que a gente vai resolver da UFPA, CEPES UFPA, né, que é a banca examinadora, né, que vai elaborar a questão para vocês. Colocou uma questão de 2019, ó, deixa eu só compartilhar aqui para vocês. Uma questão de 2019 bem interessante, que deixou muita gente bugada aí, certo? Queriam anular essa questão, mas é muito boa essa questão aqui de fácil interpretação, tá bom? Então, para você que tem o domínio do raciocínio lógico, com certeza acertou essa questão aqui, beleza? Olha lá o que diz a questão. João vai sair de casa e é interpelado por sua mãe, né? João, você vai aonde? Ela pergunta, e o João diz, não tenho certeza, mãe. Vou encontrar amigos para ir ao futebol ou ao cinema no shopping, né? João, se for ao cinema, compre chocolate para mim. Sim, mãe. 4 horas mais tarde, João, que sempre atende às solicitações de sua mãe, retorna e vem com chocolate. É correto concluir o que? Letra A. João foi ao cinema. B. João não foi ao cinema. C. João foi ao cinema e João comprou o chocolate. D. João comprou chocolate no shopping. E E. João foi ao cinema ou João comprou chocolate. E aí, pessoal, como é que a gente resolve uma questão dessa aqui? Presta atenção. Primeiro passo para você resolver uma questão dessa, você tem que trabalhar o seguinte: as premissas, né? Quais são as premissas? Exatamente o que ele te deu aqui, ó. Então vamos organizar aqui. Ele te deu a primeira premissa que diz o seguinte, ó: ou eu vou encontrar os amigos para ir para o futebol ou ao cinema, né? No shopping, beleza? Aí depois ele diz, ó: se for ao cinema, compre chocolate para mim. E na terceira premissa, nós afirmamos o que? Ele vem com chocolate. Ok? Então, organizando isso aqui em premissas, eu tenho o seguinte, pessoal. Olha, a primeira premissa, eu tenho o seguinte. Ó, diz assim. Para você resumir, não ter que escrever novamente isso aqui, a gente pode colocar só as iniciais. Por exemplo, ó, vou encontrar amigos para ir futebol. Então, você vai colocar aqui apenas futebol. 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 Ou ao cinema no shopping. Então, vou colocar aqui cinema, né? Cinema no shopping. Beleza? Então, quando ele fala assim, ó, não tenho certeza, mãe, então ele está falando aqui de uma disjunção exclusiva. Ou eu vou encontrar amigos para ir ao futebol, ou eu vou ao cinema no shopping. Então, isso aqui é a disjunção exclusiva, onde eu trabalho conectivo ou. Olha, ou é uma coisa ou é outra, exclusividade. Tá bom? Você já vai entender isso aqui. Vamos lá para a segunda. A segunda premissa é o seguinte. Uma condicional, né? Se você for ao cinema, compre chocolate para mim. Então, vou colocar aqui, ó, cinema, condicional, chocolate. Chocolate. Beleza? E agora, para finalizar, ele te dá a terceira premissa, ó. A terceira premissa vem com chocolate, ou seja, comprou chocolate. Comprou chocolate. Comprou chocolate. Beleza. Bom, até agora, professor, está tranquilo? Sim. Olha lá, o que você vai fazer? Quando você tem uma argumentação lógica, você precisa analisar a consequência das premissas para chegar a uma conclusão. Ok? Então ele diz, ou eu fui ao futebol ou eu fui ao cinema. Se eu for ao cinema, então compre chocolate, né? Aí a terceira premissa diz que ele comprou chocolate. Beleza. Mas observa aqui o seguinte, ó. Sempre quando você tem uma argumentação lógica, você começa pela proposição simples. Proposição simples é quando ainda não tem o conectivo, né? Ou não tem a conjunção, ou não tem
a disjunção inclusiva, ou não tem a condicional, bicondicional, disjunção exclusiva. Quando você não tem o conectivo, isso nós chamamos de proposição simples. Ali na alternativa A, por exemplo, João foi ao cinema. Isso aqui é uma proposição simples, certo? Olha ali, por exemplo, na letra C, ó, João foi ao cinema e João comprou o chocolate. Aqui eu tenho uma proposição composta, né? Onde eu vou interligar ali duas proposições simples através de um conectivo, que aquele conectivo ali é o E da conjunção. Beleza? E só para você ter a ideia aqui do que é proposição simples e do que é proposição composta. Beleza? Então aqui eu tenho o ou, aqui eu tenho a condicional. Opa! Aqui eu tenho a condicional, que é a nossa setinha aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Primeiro passo, diz, quando você tem uma questão dessa, você vai para a proposição simples. Achei a proposição simples, comprou o chocolate, beleza. Então vou dizer que essa proposição aqui, ela é o quê? Verdadeira. Então essa premissa é verdadeira. Essa aqui também é verdadeira e essa aqui também é verdadeira, ok? Eu vou dizer que todas as premissas têm um valor lógico verdadeiro. Agora eu vou fazer a relação dos conectivos, beleza? Das proposições. Bom, se ele está afirmando aqui, ó, que ele comprou o chocolate, beleza, então isso aqui é verdadeiro. Ok? Se isso aqui é verdadeiro, pessoal, então comprou o chocolate aqui, ó, é verdadeiro. Olha o outro par de chocolate aqui, ó. Chocolate aqui é verdadeiro, então aqui também é verdadeiro. Observa que na condicional, vou fazer bem aqui a tabelinha para você entender, ó. P condicional Q, tá certo? Então vou colocar aqui, ó, a tabela só para você entender, eu vou explicar lá e vou colocar a tabela aqui para mostrar para vocês. Eu tenho duas proposições, P e Q, certo? Então aqui eu tenho, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, aqui ó, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Aí ele te dá ali uma condicional, né? P condicional Q. Só vai ser falso na condicional, pessoal, quando aparecer quem? A famosa Vera Fischer, né? Então a Vera Fischer, ela aparece bem aqui, ó. Vera Fischer é o que? É falso. Então o restante é tudo verdadeiro. Então aqui é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Tá certo? E eu tenho também lá em cima, na primeira premissa, eu tenho a disjunção exclusiva, que é o P ou que, né? Que é a disjunção exclusiva. E na disjunção exclusiva, a exclusividade, só uma pode ser verdadeira, a outra tem que ser falsa. Ou uma é falsa, a outra tem que ser verdadeira, tá certo? Não posso ter duas verdadeiras e nem duas falsas. Isso aqui tem um valor lógico falso. Então eu tenho aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro, isso aqui é falso, utilizando aqui a relação das duas premissas, tá? Duas proposições, P e Q. Verdadeiro com falso é verdadeiro, falso com verdadeiro também é verdadeiro e falso com falso é falso. Beleza? Bom, neste caso, eu tenho aqui uma tabelinha verdade, só para explicar para você aqui, ó. Ali na condicional, se a segunda proposição é verdadeira, olha lá, presta atenção. Se na condicional a segunda proposição aqui, ó, é verdadeira, né? Na segunda proposição é verdadeira, só vai ser falso quando aparecer Vera Fischer falso. Então, na condicional é falso, só condicional tem que aparecer Vera Fischer falsa. Se não tem essa sequência, se eu começo aqui, ó, com a segunda proposição com uma verdadeira, então significa o quê, professor? Que aqui, né, foi ao cinema, pode ser verdadeiro, porque verdadeiro com verdadeiro na condicional é verdadeiro, valor lógico, ou pode ser falso. Ou pode ser falso, porque falso com verdadeiro é verdadeiro na condicional. Só vai ser falso, pessoal, quando aparecer a primeira proposição verdadeira e a segunda proposição falsa. Vai aparecer a Vera Fischer. Mas quando é o contrário, quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, isso tem valor lógico verdadeiro, tá certo? Então aqui eu tenho uma dúvida, né? Eu não tenho uma certeza, não me deixaram claro aqui na questão se foi ou não ao cinema, tá certo? Então pode ser verdadeiro ou pode ser falso, um dos dois. Se eu não tenho uma clareza, né, não tenho uma certeza, aqui também, ó, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Aqui também, ó, como eu tenho uma disjunção exclusiva, se lá for verdadeiro, aqui tem que ser falso. Se lá for falso, aqui tem que ser verdadeiro, porque apenas uma tem que ser verdadeira, obrigatoriamente uma tem que ser verdadeira. Tá certo? Então, neste caso, eu já tenho aqui a minha organização, já fiz a minha relação. Agora eu vou para as alternativas, certo? Então, olha lá, na letra A diz assim, ó, João foi ao cinema? João foi ao cinema? Eu não tenho certeza, né? Eu tenho certeza
que ele comprou chocolate, mas ele pode ter ido ou não. E você pensa assim, poxa, mas olha o que a mãe dele diz: vou encontrar amigos para o futebol ou ao cinema no shopping. Ela diz assim, ó, se você for ao cinema, e compre chocolate. Ele trouxe o chocolate. Consequentemente, ele foi ao cinema. Bom, seria a lógica, mas na condicional, para isso ser verdade, ele pode ter ido ou não ao cinema, tá certo? Observa, eu tenho que olhar para o valor e as propriedades lógicas aqui, tá bom? Da condicional, tá bom? Só vai ser verdadeiro quando a primeira for verdadeira, a segunda for verdadeira, a segunda for falsa e a primeira for falsa. Ou a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Só vai ser falso quando aparecer a Vera Fischer, ok? Tranquilo? Só isso. Bom, então a letra A eu não tenho certeza, né? Então tá fora. Olha o que diz a letra B. João não foi ao cinema? Eu também não tenho certeza, né? Na minha conclusão é que ele pode ou não ter ido ao cinema, tá certo? Então, letra B, quando há alguma dúvida, você não pode marcar a alternativa, tá certo? Letra C, ó. João foi ao cinema e João comprou chocolate. Eu sei que João comprou chocolate. João comprou chocolate. Isso aqui é verdadeiro, certo? E para esse valor lógico que tem aqui, ó, uma proposição composta, ó, o conectivo é o e, que é da conjunção. Para ter o valor lógico verdadeiro, as duas proposições precisam ser verdadeiras, mas eu não tenho certeza que João foi ao cinema, se é verdadeiro ou se é falso. Então, por isso eu não posso marcar essa alternativa como a correta, ok? Agora vamos para a letra D. Então a letra C também está fora, né? Apesar de a segunda proposição estar correta, beleza? Ó, a letra D diz o seguinte: o João comprou o chocolate no shopping. Bom, eu sei que João comprou chocolate, mas eu não tenho certeza se foi no shopping ou não, porque eu não tenho eu tenho essa dúvida e não deixou claro para mim. Porque para ser verdade que ele comprou chocolate, ele pode ou não ter ido ao cinema, né, comprar no shopping. Beleza? Então, como eu não tenho essa certeza, eu também não posso marcar essa alternativa. Agora veja essa letra E aqui, ó, que é a nossa resposta correta. É que está mais completa, né? Olha lá, ó, João foi ao cinema ou João comprou chocolate. Observa que aqui, pessoal, eu tenho exatamente o conectivo ou. No conectivo ou, eu tenho o seguinte, ó, para ser verdade, no conectivo ou, que é exatamente a nossa disjunção inclusiva, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Então, para ser verdade, então eu tenho P ou P ou Q, né? Então, somente será falso aqui quando as duas proposições forem falsas. E o restante é verdadeiro. Então, neste caso aqui, ó, por exemplo, João comprou chocolate, isso aqui é verdadeiro, né, pessoal? Sim ou não? Isso aqui é verdadeiro. Observa que se uma já é verdadeira, independente se João foi ao cinema ou não, se isso aqui é falso, a proposição, ou seja, essa relação aqui, né, dessa letra E, ela se torna um valor lógico verdadeiro. Por quê? Porque a segunda proposição é verdadeira. A primeira sendo falsa ou verdadeira, eu vou continuar com o valor lógico verdadeiro, porque na disjunção inclusiva, para ser falso, as duas obrigatoriamente precisam ser falsas. Mas como eu já tenho uma verdadeira aqui, ó, então aqui sendo falso ou verdadeiro, João indo ou não ao cinema, vou ter o valor lógico verdadeiro na disjunção inclusiva, por isso que o gabarito dessa questão é a letra E. Então, para quem tem dúvida nesse tipo de questão, pessoal, uma questão excelente aí de raciocínio lógico, tá? Então, o que a gente pode resumir dessa questão? Ele te dá uma questão de argumentação lógica, você trabalha a relação ali dos conectivos e das premissas, mas ele ainda quer que você faça algo além disso, né? O que é? Trabalhar os conectivos nas alternativas, tá certo? Então eu trabalhei os conectivos nas alternativas. E quando eu trabalho os conectivos nas alternativas, a única resposta concreta e certa é a letra E, de excelente na prova, beleza? Então, se você gostou, deixe o seu joinha aí. Até o próximo vídeo aqui de raciocínio lógico, tá? Para o concurso da UFPA, né? CEPES, UFPA. Beleza, pessoal? Então, obrigado. Deixe o seu like se você quer saber mais e muito mais sobre raciocínio lógico. Assina o canal aqui, tá certo? Um valor bem pequenininho mesmo, simbólico, e você vai ter direito
ao curso exclusivo de raciocínio lógico aqui no canal Matemática Pai d'Égua. Um grande abraço, até a próxima e bons estudos, pessoal!